Boa noite, libertários do direito. Meu nome é Fábio Vites Martins e estamos aqui para mais uma dica da área do direito penal. Muito bem. No primeiro vídeo eu tinha feito um relato sobre a evolução histórica do direito, né? Mas eu recebi alguns comentários dizendo que aquele vídeo estava um pouco escuro, as pessoas não conseguiam enxergar assim, não estava muito nítido. Então eu resolvi fazer um novo vídeo sobre o mesmo tema do direito. O cabelo aqui, tá, beleza. Muito bem. Vamos lá. Então, o que eu vou trazer para vocês aqui? É um pouco da evolução histórica do direito. Eu não quero me estender muito, como eu fiz no outro vídeo. Eu tive uma duração ali mais ou menos de uns 12 minutos. Eu achei até que foi muito, mas eu quero ver se eu consigo, no máximo, 12 minutos, ou um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas conseguir dar uma breve resumida. Lembrando bem que isso é uma breve resumida, porque a evolução histórica do direito penal ela é algo extenso, porque ela vai lá no direito romano, ela vai no direito germânico, canônico. Então é uma maneira de eu passar para vocês algo que seja um pouco mais sintético, uma síntese, uma breve explanação. Muito bem. Então, como eu havia falado para vocês no vídeo anterior, o direito penal, ele não surgiu assim, pum, estamos aqui, é o direito penal, você vai cumprir essas regras que estão positivadas no código. Não. O direito penal, ele surgiu com a convivência. Né? O ser humano, o homem é praticamente o direito penal, porque é através do homem que foi-se necessário ter alguma norma, algo que pudesse positivar o direito e que colocasse regras nas convivências. Muito bem. Então, na medida que o homem procurou estar em sociedade, ter aquela vida em sociedade, ele teve que começar a regular essa convivência através de regras, né? Para que se pudesse ter uma harmonia nas relações, nasquelas relações que eram cultivadas entre os seres humanos. Muito bem. Bom, então dá para se dizer que a partir disso nós tivemos então o embrião do direito penal. Né? Esse foi um embrião do direito penal, certo? Mas como tudo que evolui, né, sempre há um aperfeiçoamento. Tá? Então é importante se ter a ideia como que surgiu o direito penal para que hoje, coetaneamente, contemporaneamente, se possa ter a ideia da mentalidade dos princípios que geraram o direito penal. Ok? Muito bem. Então, através do surgimento da humanidade, nós tivemos então a evolução e as transformações que ocorreram, né, ao longo da história do direito penal, porque uma sociedade, como todos nós sabemos, ela se modifica. Né? Como eu falei no vídeo anterior, a mesma regra que valia há 100 anos atrás, hoje ela não vale mais, porque se modifica. Né? O século passado tinha uma regra, o século atual tem outra regra, e assim nós seguimos na evolução dos tempos e com isso o direito penal ele vai também seguindo essa mesma lógica, seguindo essa mesma evolução. A partir de então se tem características que marcam, que influenciam no cotidiano, né, da convivência do ser humano. Então, as primeiras ideias do direito penal, tá? Primeiras ideias do direito penal, elas foram expressas, elas foram colocadas através da vingança. A vingança penal, ela foi, digamos assim, a catapulta, né? O que teve o lançamento, onde apareceram as normas do direito penal. Então, a partir da vingança privada, da vingança divina e da vingança pública, nós tivemos as três linhas, essas linhas, no caso, que vieram, que se originaram da vingança penal. Certo? Então, é a vingança penal que depois se subdividiu nessas três: vingança privada, vingança divina e vingança pública.
Muito bem. O que era a vingança privada? A vingança privada era o seguinte: o ser humano violava, né, algo que era considerado ilícito à época. Né? Quando esse ser humano violava algo que era considerado ilícito de um outro, ele sofria as penas da vingança privada. Então a vítima tinha o benefício de poder se vingar daquele bem que foi lesionado. Né? Então a vítima podia ter uma reação referente àquilo que estava acontecendo com ela. Só que o que acontece na vingança privada é que ela era desmedida. Então, por exemplo, aquele que ofendeu um bem, seja ele qual for, era desproporcional à ofensa que ele causava, era desproporcional o que cabia à vítima, no caso, a reação da vítima. Então, era desproporcional a reação da vítima ao bem ofendido. Né? Então, digamos assim, eu vou dar um exemplo simplório, tá? Mas se alguém furtasse algum objeto, ele não era a vingança privada não dava a quem foi a vítima, que foi lesionada, simplesmente que fosse tomado algum bem dele. Não, poderia ser a pena de morte, por exemplo. Então, veja que tem uma desproporção aí, certo? Existe uma desmedida na hora de, digamos, equiparar o que foi lesionado a quem lesionou, certo? E outra coisa que poderia acontecer é quando acontecia o fato de esse bem que foi lesionado não conseguia alcançar ao indivíduo que causou esse ilícito, essa vingança ela poderia adentrar na família do ofensor. Então, poderia, se foi uma causa de furto, como eu dei o exemplo anterior, poderia acontecer de ter morte do pai do ofensor. Entende? Entrava na família, adentrava na família. Então, atingia o grupo de convivência do ofensor. Veja que há uma desmedida aí. Né? É o princípio do direito penal. Né? Muito bem. Agora, vamos supor que esse ofensor ele pertencesse ao mesmo grupo social. Porque antigamente eram em tribos, né? Cada um com as suas regras. Então, as tribos tinham suas regras. Ali tinham as suas normas de convivência. Né? Então, se tivesse um bem ofendido do mesmo elemento do grupo, por um mesmo elemento do grupo, melhor dizendo, né? Esse que pertencia ao grupo, que ofendeu o colega do grupo, ele seria banido daquela tribo. Então ele seria banido da tribo e ele era como se dizia, era uma chamada expulsão da paz. Era a expulsão da paz. Ele sofreu uma espécie de banimento. Né? Então ele deixava o grupo, porque ele era expulso daquele grupo, e como ele ficava sozinho, e como havia muitas rixas de grupos com grupos, né? Esse elemento que tinha aquela proteção, porque eles eram protegidos dos outros grupos, ele ficava sozinho e ele podia ser morto pelo um grupo rival, por exemplo. Né? Essa era a chamada expulsão da paz. Agora, digamos que esse mesmo causador do dano, ele fosse de um grupo diferente, de uma tribo diferente, por exemplo. Tá? Então, o que acontecia? Era a chamada, dava-se o nome de vingança de sangue. Porque daí seria o que nós conhecemos, né? Que acontece, a rixa. Existia uma rixa entre aqueles grupos. Eram grupos rivais. Né? Então, se um elemento de um outro grupo atacasse o grupo rival, correto? Deveria-se ter
a chamada vingança de sangue, né? E, inclusive essa vingança de sangue ela era considerada uma vingança e um dever religioso. Olha só, né? É a religião, né, já começa a interferir na maneira de tu punir alguém. Então era considerado um dever religioso, era um dever sagrado fazer isso, né? E isso ocorria, né? Ocorria em tempos remotos, de um grupo ofendido em relação àquele grupo do ofensor, né? Combinando muitas vezes a eliminação completa de um grupo, né? Porque sairia um vencedor daquele conflito, né? A gente sabe, guerras são assim, guerras acontecem. Claro, estou falando em guerra aqui, mas se a gente for trazer, por exemplo, de guerra, é assim, quando existe uma guerra, um grupo ele vai ser eliminado, né? E se sobrevindo o grupo vencedor. Esse era o início daquela do direito penal, das regras, né, que se impunha à sociedade para que ela pudesse ter um mínimo de convivência. A partir de então surgiram então algumas regulamentações, né? Porque, como eu coloquei, né, era muito desproporcional tipo, a maneira de se resolver os conflitos, né? E aí nós podemos ver ao longo do tempo que se encontrou também na vingança privada a lei de Talião, né? A famosa lei de Talião. Até hoje a gente ouve falar da famosa lei de Talião, né? Que é olho por olho, sangue por sangue e dente por dente, né? Então veja que aqui o que a lei do Talião está trazendo, digamos, para a história, para a evolução histórica do direito? Tentar dar um certo grau de proporcionalidade às penas que eram infligidas na época, né? Então, tinha a lei de Talião, que era uma maneira de ter uma maior proporção em relação ao ofensor e a pena, e também a composição. Mas falando assim brevemente sobre a lei de Talião, como ele era um moderador e que dava uma noção de proporcionalidade entre a ofensa e a punição, né, advinda dela, o que se tinha aí é que o agente ofensor, né, que causava o mal, que causou o mal da vítima, ele teria que ter uma pena na mesma proporção do mal causado. Tá? Tem algumas disposições que falam sobre a lei de Talião, como por exemplo o Código de Hammurabi, né, que foi em 2083 a.C., né? Eu acho que artigo 2009, não, 209 e 210, né, do Código de Hammurabi. Então, por exemplo, se uma mulher, só dando como exemplo que tinha no código, tá? Se uma mulher livre, tá? ela fosse agredida por alguém batesse na mulher, e a mulher estivesse grávida, e essa mulher viesse a abortar devido a essa agressão, o agressor deveria pagar uma espécie de indenização, né? Uma espécie que seriam chamados 10 ciclos, né? Pelo feto, porque a mulher ela perdeu o filho, né? Então teria que se pagar esse valor, essa moeda que era no caso o ciclo. Mas veja, é uma maneira de tentar dar um certo grau de proporcionalidade, né? Não ser tão contundente na pena, né? Mas poder equilibrar um pouco a situação. Agora, supondo-se que essa mulher morresse, tá? Supondo que a partir dessa agressão essa mulher morresse. Se essa mulher morresse e tivesse grávida, o agressor, tendo filho, deveria matar o seu próprio filho, né? Veja que aí há um grau de proporcionalidade, porque o agressor ele mata, ele bate numa mulher, mata a mulher e ocasiona, com esse nexo de causalidade, por ele ter agredido a mulher, essa mulher vem a perder o filho. Tá? Então, essas foram as primeiras noções ali de proporcionalidade advindas do direito, né? Também, aí tem uma questão que a gente está falando da vingança privada, que tem uma ideia também vinda da religiosidade, né? Porque, por exemplo, a Bíblia Sagrada, lá no livro
Levítico 24:17, também dispõe, né? E lá está escrito, né, que todo aquele que ferir mortalmente um homem será morto. Todo aquele que ferir um homem mortalmente será morto. Então, tu mata, tu morre. Aí também é proporcional, certo? Nesse mesmo diapasão, tá? Também tem a lei das 12 tábuas, né? Que se alguém fere a outrem, que sofra a pena de talião, mas aí tem um adendo, salvo se houver acordo. Então tu vê que vocês vejam que já existia até uma questão de ter uma transação penal, né? É uma transação penal, né? Porque poderia haver um acordo para que o ofensor não tivesse uma pena maior até, né? E a partir daí então surgiu aquela ideia da composição que hoje nós vemos no direito civil, por exemplo. O direito civil ele tem a ideia da composição quando há um dano para que o ofensor possa, no caso, compor aquele dano diante do mal causado, né? Então, era na época essa composição, quando o delinquente, por exemplo, feria alguém, feria um bem jurídico alheio, né? Ele poderia se livrar da punição, ele podia comprar sua liberdade. Né? Então era uma ideia de composição. Ele punia, mas ele podia comprar a sua liberdade. Né? Então veja como tem uma evolução e que tem, se vocês pararem para pensar, tem um sentido nisso tudo. O direito penal que nós vemos hoje, por exemplo, ele tem sentido. Ele não surgiu do nada. Ele veio de uma evolução e, se for parar também para analisar, ele continua com algumas regras. Essa da composição é uma. Ela é nítida do nosso Código Civil, por exemplo. Né? Por exemplo, do civil e também que é a questão de reparação do dano, mas também nós temos o direito penal, que seria aquelas penas pecuniárias. Nós temos penas pecuniárias hoje, né? Nós temos penas pecuniárias dependendo da extensão da pena. Né? Dependendo da extensão da pena, pode-se adotar a pena pecuniária. E isso que eu estou colocando é de tempos atrás e perdura até aos tempos atuais. Muito bem. Também se tinha a chamada punição divina, né? Uma punição divina que era aplicada, ela era aplicada, era a religião também, a religiosidade, a religião servindo de tribunal. Nós temos que analisar essa situação que era a religião servindo de tribunal. Então eram penas aplicadas e penas severas por sacerdotes da época. Né? E qual era o objetivo de ter essas penas? Por que a religião queria o que a religião trazia nesse sentido? Era uma maneira de impor medo na sociedade. Né? Era uma intimidação da sociedade. Né? A pena que era aplicada ao ofensor era justamente, digamos assim, entre aspas, para purificar a alma do ofensor, através da aplicação de uma sanção. E essa sanção muitas vezes é cruel. Né? Então, veja as etapas que se passaram. Olha o quanto a gente andou. Olha quanto a gente andou até chegar aos dias atuais. Nós tivemos também a vingança pública. Né? A vingança pública também era uma maneira de a sociedade ainda estar ali intimidada. Ela era intimidada porque a vingança pública também tinha o apoio da religião. Tá? Ela era uma vingança também apoiada pela religião. Mas por que pública? Porque nesse sentido, quem tinha o poder, né, de punir, quem punia era o monarca. Então o monarca, à época,
punia o ofensor segundo o seu arbítrio. Mas o que ele utilizava para punir o ofensor e dizer que era segundo o seu arbítrio? Ele usava a religião. Então ele dizia: eu estou punindo o indivíduo em nome de Deus. Ora, pois, em nome de Deus eu estou punindo o ofensor. Essa era a vingança pública, ok? Eu disse que ia ficar 12 minutos, mas já fiz 20 minutos de vídeo. Eu espero que eu ajude, que eu possa ter contribuído para muitos estudantes de curso de direito, da faculdade de direito. Essa é uma breve explanação, tem muito assunto a ser abordado nesse tema da evolução histórica do direito penal, mas que é importante se saber de onde nós viemos e para onde nós estamos indo, né? Saber da onde se originou todo o direito penal, em que medida ele pode evoluir e quanto a gente pode evoluir ainda, né? Quanto lá na frente a gente pode ter uma certa evolução para tornar cada vez mais justa, né, a punição referente à convivência que nós temos de ilícitos que acontecem e que a vítima seja beneficiada nesse sentido também, né? Porque o que a gente tem que perceber é que a justiça, ela não pode ser feita apenas olhando um lado. Não, ela tem que ser feita olhando os dois lados. É a justiça, tá lá o símbolo, é a balança, é o equilíbrio, ok? Muito bem, sem mais assuntos, eu agradeço demais a presença de todos que têm assistido o vídeo. Eu volto numa próxima oportunidade, ok? Com mais assuntos sobre o direito penal e também direito processual penal. Meu nome é Fábio Vidice Martins. Sejam bem-vindos, libertários do direito. Vai um abraço e até a próxima.